Fala, meus amigos, muito bem-vindos, muito bem-vindas ao meu canal. Eu sou o Léo, do Lado a Lado com a Gagueira. Hoje um vídeo rápido, sem muita estrutura, mas pra gente bater um papo. Vamos falar sobre terapia em grupo, né? Como que a terapia em grupo pode nos ajudar com a gagueira? Antes de tudo, se vocês curtem, se vocês gostam dos meus vídeos, que vocês se inscrevam no meu canal, que vocês deem um like aí nos vídeos e compartilhem aí embaixo, conversem aí comigo. Se vocês já participaram de terapia em grupo ou não, se já participaram de terapias individuais, se forem importantes para vocês, quais benefícios que vocês tiveram com a terapia, ou se não tiveram, enfim, o melhor aprendizado para a gente saber lidar com a gagueira é a troca de informação e de experiências que a gente tem. Fechou? Primeiramente, né, terapia em grupo, né? Primeira coisa, como qualquer evento novo, como qualquer coisa nova que acontecer em nossas vidas, toda vez que a gente vai começar, dá uma tensão, dá um medo, dá uma insegurança. E na terapia em grupo não é diferente. A gente sente um medo, uma insegurança, né? O que será que os outros vão pensar? Será que eu vou conseguir me explicar? Será que eu vou conseguir expor os meus pensamentos? Será que eu vou conseguir compartilhar as minhas ideias, né? E a gente acaba ficando meio que com o pé atrás no começo, né? Preso para expor de verdade a nossa vulnerabilidade. Mas depois, com o tempo, a gente vai começando a escutar as histórias, a gente vai começando a entender como as outras pessoas lidam com a gagueira, e assim a gente vai começando a se soltar mais, a contar a nossa vivência, a entender melhor, né, como lidamos com a gagueira, como outras pessoas que têm a gagueira lidam com a gagueira, porque não existe gago igual. Não existe quem tenha, não existe pessoas que têm a gagueira iguais, entendeu? Cada um tem um jeito diferente, tanto no gaguejar, no reagir, no sentir, né? Então, cada pessoa tem a sua, entre aspas, gagueira. Então, quando a gente começa a compartilhar isso, a gente começa a entender outros mundos da gagueira, né? Isso é muito legal. E aí entra, acho que o maior aprendizado que a gente tem em terapia em grupo, que é a troca de informação, né? Então eu começo a entender como que o outro lidar com a gagueira, eu começo a entender as experiências do outro, né? Eu começo a entender outros universos na qual a gagueira está presente. Quando a gente convive com poucas pessoas que têm a gagueira, ou com nenhuma, eu fiquei anos e anos convivendo só comigo mesmo que tem a gagueira. A gente acha que a gagueira é só aquilo, mas quando a gente abre espaço para outros universos, para outras pessoas que têm a gagueira, a gente começa a entender mais as coisas, sabe? Então essa troca é o principal aprendizado em uma terapia em grupo, né? É ali onde você começa a aprender mais sobre a gagueira, é ali onde você começa a colher mais informações, e as que forem úteis e as que vocês acham interessantes, você começa a aplicar na sua vida e no seu dia a dia, e ali é onde você também ensina, né? Outras pessoas também vão aprender com a sua experiência, né? Então a troca é o principal ponto de uma terapia em grupo. É muito legal. Mas um ponto também que é muito importante é o mediador, né? Ter um profissional de qualidade intermediando a sessão é fundamental para a sessão fluir. Então, o profissional tem que entender muito sobre a gagueira, muito sobre a fonoaudiologia no geral e principalmente sobre a, 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 a psicologia, sabe? Porque a gagueira tem a ver com a nossa mente, né? Não é algum bloqueio, né? Que está aqui no meu corpo. E sim algum trauma mental, alguma coisa que a gente passou lá atrás, que a gente traz até hoje, né? E que é refletido na gagueira. A minha profissional foi a Silvia Friedman. Excelente, maravilhosa. Com ela eu aprendi demais a saber lidar com a gagueira. Ela me ajudou muito, né? E essa terapia com ela foi importantíssimo. Foi importantíssimo ter isso na minha vida, sabe? Então ela conseguiu intermediar muito bem a gagueira
e com certeza ensinou todas as pessoas que estavam ali na terapia em grupo, sabe? Então eu sou muito grato a ela. Então esses dois pontos são muito importantes em uma terapia em grupo. Então se vocês tiverem a oportunidade de fazer uma terapia em grupo, faça. Até então a gente acha que só a gente, né, tem a gagueira, só a nossa gagueira é importante, só o nosso universo da gagueira é importante. Mas tem muitas histórias que, quando você olha, pensa, entende a outra pessoa que tem a gagueira, a gente vê que a nossa história é bem simples, sabe? A gente consegue lidar com com a gagueira. Tem alguns relatos que são muito pesados, sabe? De rejeição, de humilhação, né? De como a outra pessoa reage. Às vezes tem pessoas que não têm o entendimento, né? E acaba até fazendo o pior, né? Até pensando em tirar a própria vida por causa da gagueira. Então a gente começa a entender os outros universos, os outros pontos, as outras pessoas que têm a gagueira e ver que a gente tem muito que aprender sobre a gagueira, que a nossa gagueira não é a principal e a única e que a gente pode ajudar essas outras pessoas também, sabe? Então, se vocês tiverem oportunidade de fazer uma terapia em grupo referente à gagueira, façam, absorvam as mais informações de qualidade que vocês tiverem na terapia e procurem mediadores responsáveis que estão disponíveis a ensinar e a ajudar com a gagueira, tá bom? Então é isso que eu tenho para compartilhar sobre a terapia em grupo. É fantástico, façam se puderem. Fechou? Tamo junto, logo logo tem mais vídeos aí e fiquem com Deus.